Eu quero conversar com você hoje sobre uma das pessoas mais importantes da história, este homem que é um tipo de Moisés, no período dos profetas, também um tipo de Cristo, um homem que impactou a sua nação. Portanto, este homem é um homem desconhecido, de uma terra desconhecida, de uma família desconhecida. Ele não vem de uma família rica, não procede de uma escola de profetas, não vem de uma família sacerdotal. Entretanto, este homem foi levantado por Deus. E levantado por Deus para confrontar sua nação, o rei, até mesmo os profetas da iniquidade, os profetas de Baal. Este Elias é boca de Deus. Ele se levanta diante do rei de Israel porque primeiro ele se prostrou diante do rei dos reis. Então, no tempo oportuno de Deus, depois que a sua nação estava rendida à idolatria, passando o período mais crítico da sua história do ponto de vista político, moral e espiritual. Porque desde a morte de Salomão em 931 a.C., com a divisão do reino, as 10 tribos do norte que seguiram a liderança cismática de Jeroboão I mergulharam num caudal de idolatria, de apostasia religiosa. E agora estava no poder Acabe, batizado de o pior rei de Israel. Se não bastasse essa biografia tão sombria, ele casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, lá de Sidom, adoradora de Baal, pronta a levar a causa de Baal às últimas consequências em Israel. E ela não só veio para Israel, como primeira-dama, mas ela impõe em Israel o culto a Baal, à força da baioneta e da espada. Se não bastasse isso, ela persegue e mata os profetas de Deus. Ela, na verdade, comanda o reino, porque Acabe é um homem fraco, frouxo, sem estrutura granítica. Quem comanda é ela, quem dá as ordens é ela, quem patrocina a maldade é ela. E ele é um rei que não tem estrutura emocional nem sequer espiritual para assumir a liderança do seu rei. Então a sua mulher perverte Israel, patrocina os males mais horríveis em Israel, e agora Deus levanta Elias, não um partido político, não um novo segmento religioso, levanta um homem semelhante a nós, para ir ao palácio, para enfrentar a carranca do rei, a fúria da rainha, para encarar as hostes do mal, cara a cara, e declarar ao rei Acabe o seguinte: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, nem chuva nem orvalho haverá em Israel nestes anos. Por que ele está trazendo essa palavra de juízo? Deus havia alertado lá na aliança de que se o povo se voltasse para os ídolos e abandonasse ao Senhor, uma das maldições da aliança era a seca. E naquela conjuntura agropastoril, a seca representava o colapso da economia, a fome, a pobreza extrema. E Elias está fazendo isso porque Baal era considerado o patrono da prosperidade. Era considerado o deus das chuvas, dos trovões, da provisão, da riqueza, de tal forma que quando se colhiam os frutos da terra, ou quando se tinha a cria das ovelhas lá no campo, atribuía-se a Baal este benefício. Então Deus está aqui quebrando a espinha dorsal de Baal. Deus está quebrando a autoridade de Baal. Deus está demonstrando através do profeta Elias que Baal é um ídolo vão, que não tem poder, que não tem qualquer controle da natureza, que quem dirige a natureza é Deus. E então Elias comparece diante do rei Acabe, lá no seu palácio, para trazer esta mensagem de juízo, de condenação da idolatria, mostrando que os céus fecharão as suas comportas. Nenhuma gota de orvalho vai cair para refrescar a terra ressequida, de tal maneira que nos próximos 3 anos e meio vai prevalecer a fome, a pobreza, a miséria, e vai demonstrar para toda a nação que Baal não tem qualquer poder. Feito isso, diz a Bíblia, que Deus agora dá uma ordem para Elias para sair da presença de Acabe, do palácio, e se esconder junto à fonte de Querite, fronteira ao Jordão. Ali havia um ribeiro quase secando, um filete d'água, e Deus ordena aos corvos que levem para Elias nesse esconderijo pão e carne 2 vezes por dia. E Elias bebia da torrente. E Deus então tira o seu profeta dos holofotes, e ao tirar o seu profeta dos holofotes, Deus está tirando a sua própria palavra.
porque Elias é boca de Deus. E não há certamente nenhum juízo mais severo para uma pessoa, para uma família, para uma igreja, para uma nação, do que Deus retirar-se e retirar a sua palavra. Onde não tem palavra de Deus, gera certamente aí o juízo, a condenação, a apostasia, a crise. Mas por que Deus tira Elias para um esconderijo, para o deserto? Primeiramente porque Elias haveria de ser persona non grata do reino, a pessoa mais odiada pelo rei Acabe, que o considera um perturbador de Israel e um inimigo pessoal. No capítulo 18, versículo 10 de 1 Reis, somos informados que Elias é procurado, vivo ou morto, em todo o território de Israel e nas nações vizinhas. Deus então poupa, livra, protege e esconde o seu profeta da fúria do rei Acabe. Mas mais do que isso, Deus manda o profeta Elias para o deserto, para Querite, porque ali Deus haveria de trabalhar nele antes de trabalhar através dele. O deserto não nos promove, nos humilha. O deserto não acende as luzes da ribalta, apaga as luzes. O deserto nos tira da popularidade para a solidão, da popularidade para o anonimato. Isso porque Deus é o Deus da popularidade e é o Deus do anonimato. É o Deus da multidão e é o Deus da solidão. É o Deus que tira o seu profeta do meio das luzes para enviá-lo à escuridão de um deserto, onde ele estava escondido. Isso porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. A vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Mas em segundo lugar, Deus manda Elias para lá porque Elias tinha que aprender na escola do deserto, que é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes, como treinou Moisés, como treinou Elias, como treinou o próprio Senhor Jesus, ensinando-o a depender mais do provedor do que da provisão. E Deus, para sustentar Elias, usa os corvos, que, de acordo com a lei levítica, eram aves impuras e abomináveis. Deus quebra os protocolos e é necessário que o seu profeta se humilhe, porque são corvos que estão levando para ele pão e carne. E ele poderia dizer, mas isso aí eu não vou aceitar, eu não posso comer esse pão, porque os corvos são animais impuros, essa comida vai ficar impura. Deus está mostrando ao seu profeta que ele tem o controle de toda a natureza. Elias precisou depender de Deus, muito mais do que dos recursos de Deus. Então, conforme 1 Reis 17, versículo 7, aquele ribeiro que abastecia Elias seca, porque ele tinha orado para não chover, e durante 3 anos e meio não chove, e a consequência da seca é que as fontes vão secando, os poços vão escoando e secando, os ribeiros vão secando, e a morte vai mostrando a sua carranca. Agora Elias não tem mais água para beber, mas eu quero lhe dizer que quando a sua fonte seca, os mananciais de Deus continuam jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, os mananciais de Deus, a despensa de Deus, os celeiros de Deus continuam cheios. Quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir e Deus sabe o que você precisa fazer. Agora, então, Deus, conforme 1 Reis 17:8, chega para Elias e diz, agora você vai sair daqui do esconderijo e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te lá um tempo. E eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. É como se Deus estivesse matriculando Elias agora no estágio mais avançado do treinamento. Ele que estivera no deserto, escondido, agora haveria de ser jogado na fornalha. A palavra sarepta significa refinar, purificar. Traz a ideia de fornalha, cadinho, fogo, depurador. É como se Deus agora fosse moldar, amolecer Elias para que ele pudesse ser moldado para o projeto de Deus. É curioso que Sarepta é lugar de prova e Deus diz, você vai para lá e vai demorar lá. Nós não gostamos de demorar na prova. Queremos passar por ela com a velocidade da luz. Não queremos que esta prova demore tanto tempo, pois é isso que Deus está dizendo para você. Eu vou botar você na fornalha e esse fogo não vai deixar de arder, a não ser depois de muito tempo. O que é curioso é porque que Deus manda Elias para Sidom, em Sarepta, Sarepta que pertence a Sidom. Sarepta era uma vila de Sidom. O que acontece é que Sidom é a terra de Jezabel, Sidom é a sede de Etbaal, o pai de Jezabel, Sidom é o centro nevrálgico, é o quartel-general do culto a Baal. Agora Deus está tirando Elias para mandá-lo para o centro nevrálgico da adoração a Baal, onde Baal era a divindade oficial.
Elias deveria encarar essa divindade pagã lá no seu território. Deus reveste o seu profeta, então, de graça e poder. Mas é curioso, é que parece que não faz tanto sentido você afirmar que uma viúva que está pobre, e sem comida em casa, com a despensa vazia, com a panela vazia, Deus dizer, olha, é essa mulher, é exatamente essa viúva que vai sustentar você. É preciso ter fé, é preciso ter confiança de que Deus está no controle disso, porque nós não andamos por lógica, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. E Elias, depois de uma jornada de 150 quilômetros, assolado pela seca, atormentado pelo calor, angustiado pela sede torturante, ele chega no território de Baal para uma viúva gentílica, naquela mesma cidade que, muito tempo depois, 7 séculos depois, Jesus vai também a Sidom. E lá tem uma mulher que tem uma filha endemoniada. E essa mulher clama a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus não a escuta. E os discípulos dizem: Jesus, despede essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós. E Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e entregá-los e dá-los aos cachorrinhos. E esta mulher diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus olha para essa mulher gentil e diz: grande é a tua fé, seja feita conforme a tua vontade. E a filha dela ficou curada. É na mesma cidade dessa viúva de Sarepta, é em Sidom, também com o coração angustiado. E quando Elias encontra essa viúva e pede um jarro d'água, e ela vai pegar a água para o profeta, Elias diz: traz também um bolo. Ela disse: bom, eu estava catando alguns cavacos para fazer a última refeição para mim e para o meu filho, e terminada essa refeição nós vamos morrer porque acabou a farinha na panela, acabou o azeite na botija. Elias então ordena essa mulher a trazer primeiro para ele, e depois então para ela e para o filho, porque não faltaria mais azeite na sua botija, não faltaria mais farinha na sua panela até a chuva chegar. E aquela mulher experimenta o milagre de Deus em sua cozinha. Toda vez que ele ia fazer a refeição, olhava na vasilha, o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. Deus é o Deus que multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que nos dá o pão de cada dia. Ele é o Deus que cuida de nós a todo momento, em toda circunstância. Mas, ao mesmo tempo, na casa que acontece esse extraordinário milagre, também acontece uma tragédia, porque o filho único dessa viúva adoece e morre. E na cabeça dessa mulher, Elias está lá para revelar o pecado dela, trazer à tona os erros dela, para matar o filho dela. E ela culpa Elias pela tragédia. Elias não se defende. Ao contrário, ele pega o menino, leva para o seu quarto, deita-o na sua cama, estende-se sobre ele e ele luta com Deus em favor do menino, clamando a Deus para retornar a alma do menino ao corpo dele, que jazia sem vida, fazendo um pedido inédito para Deus. E Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o autor da vida, ressuscita o menino, fazendo uma obra tão extraordinária. E Elias então retorna com o filho vivo nos braços e diz para aquela mãe, aflita e angustiada: eis aí, o teu filho vive. E esta mãe, grata, feliz, diante desse milagre tão extraordinário e inédito, reconhece o valor de Elias e dá o seu testemunho. Agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Penso que este é um dos títulos mais lindos, mais nobres e talvez mais raros. Homem de Deus. Agora eu sei que tu és homem de Deus. Há muitos homens com títulos, com influência, com poder nas mãos, mas parece-nos que escasseiam os homens de Deus. Mas ela diz mais: agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Porque nem todos os que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Alguém chega e prega a verdade, os corações permanecem endurecidos. Outro chega e prega a mesma verdade, os corações se derretem. E por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Elias é boca de Deus. Elias é um homem de oração. Ele ora para não chover e não chove. Ele ora e a farinha se multiplica na panela e o azeite na botija. Ele ora e o menino morto ressuscita. Ele ora e o fogo cai do céu. Ele ora e as torrentes voltam a descer. Ele tem intimidade com Deus, ele anda na presença de Deus, ele é boca de Deus, a palavra de Deus na sua boca
É verdade. Hoje nós precisamos de novos Elias, porque vivemos também uma crise medonha, uma crise que assola os palácios, as cortes, os parlamentos, o comércio internacional, as relações internacionais. Vivemos uma crise medonha do ponto de vista da ética no trato das coisas públicas. Vivemos também uma crise de perseguição atroz, perseguição religiosa, de cristofobia mundo afora. Precisamos de novos Elias, de homens que não temam nada a não ser o pecado, que não amem ninguém mais do que o próprio Deus. Homens que sejam prontos a viver e a morrer por esta causa. Homens que não negociam a verdade, homens que não transigem com os absolutos de Deus, homens que sejam boca de Deus em nossa geração. Talvez hoje uma pergunta seria tão oportuna e necessária: onde estão os Elias de Deus? Que Deus levante novos Elias nesta geração. Que você e eu sejamos os Elias de Deus para o nosso tempo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. A visão bíblica ensina que Deus trabalha primeiramente no servo antes de trabalhar através do servo, utilizando o deserto e a fornalha não como punição, mas como escolas superiores do Espírito Santo, onde o líder aprende a humilhar-se e a depender mais do provedor do que da provisão, mesmo que esta venha por meios inusitados, como os corvos. A verdadeira medida de um crente poderosamente usado é a integridade, conforme atestado pela viúva. Agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, demonstrando que a coragem para confrontar o mal e a autoridade para manifestar a glória de Deus derivam diretamente de uma vida de oração eficaz e de uma submissão inegociável à verdade bíblica. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.